Show da Liberdade. Entrevista. E a gente vai conversar agora com a fonoaudióloga doutora Cláudia Raposo, em pauta gagueira, como tratar e ter uma boa desenvoltura na hora de falar. Doutora Cláudia Raposo, bom dia, seja bem-vinda ao programa Show da Liberdade. Olá, bom dia, Claudiana, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos ouvindo. Agradecemos desde já pela sua disponibilidade. Você ouvinte que tem alguma dúvida e quiser fazer alguma pergunta para a fonoaudióloga Cláudia Raposo, já pode nos enviar através do nosso WhatsApp no 982147247. E doutora Cláudia, explica pra gente o que de fato é a gagueira, se é um problema emocional, se tem alguma origem mais física mesmo. Bom, Claudiana, na verdade a gagueira ela é de origem multifatorial, né? Fatores hereditários, fatores motores e fatores inclusive neurológicos podem causar, sim, a gagueira, tá? Então não é uma única causa. A gente tem realmente uma causa multifatorial. Então, alguns fatores realmente podem ajudar na predisposição da gagueira, como por exemplo o próprio fator hereditário. E aquela velha história do nervoso, muita gente ainda acha que a gagueira é coisa de nervoso. Por que esse mito ainda existe, doutora Cláudia? E o quanto também, né, o emocional acaba influenciando ou até acabando piorando a situação? Isso, influencia e muito, né? Tanto, muitas vezes a gente tem como fator, inclusive, desencadeante da gagueira, o fator emocional. Porém, a gente também tem que pensar no sentido inverso, em que a presença do distúrbio de fala da gagueira, ela vai causar uma alteração emocional, porque o indivíduo ele passa a acontecer um ciclo, né? Onde, na verdade, quando ele apresenta a dificuldade de fala, automaticamente ele também começa a se sentir incapaz, ele começa a sentir que está se expondo na sua fala e que as pessoas começam a lhe olhar de uma forma diferente. Então isso termina despertando uma maior ansiedade e por muitas vezes termina despertando também um medo de falar, né? O medo de se expor. Então é bem comum na situação da gagueira aqueles indivíduos que, ao chegarem em algum ambiente que precisem se expressar, eles, antes de iniciar a sua fala, ele já começa um ciclo de medo mesmo, de ansiedade, por saber que em algum momento em que ele vai iniciar aquela fala, ele pode apresentar o distúrbio e isso vai lhe trazer realmente constrangimento, transtornos, na verdade. Isso mesmo, e hoje em dia com tanta exposição, redes sociais, tem vídeo, tem stories, para pessoas com gagueira que acabam tendendo assim a se isolar cada vez mais desses espaços, né, doutora Cláudia? Isso, a gente vive hoje a nossa realidade é que o quanto a gente tem a comunicação como algo tão importante, né? Então, para a gente se colocar muitas vezes em redes sociais, então é necessário muitas vezes a gravação de vídeos, é necessário a comunicação, a fala. Então, sempre foi muito importante a comunicação, hoje tem se apresentado com maior evidência, né? Então, nesses casos em que realmente para o indivíduo que apresenta o distúrbio da gagueira, para ele é sempre mais difícil essa exposição. Não é verdade? Então, daí a necessidade de um acompanhamento fonoaudiológico, do entendimento, muitas vezes, do que desencadeia o fator, do que desencadeia o problema da gagueira, tá? Esse entendimento vai auxiliar muito no treinamento, na ajuda, na reabilitação da sua fala, para que em situações como essa de exposição, ele passe a sentir um pouco mais de autoconfiança. E para a gente falar agora para os pais ou responsáveis que estão nos ouvindo, quando a criança ela começa a apresentar os sinais de gagueira, como é que os pais devem agir, doutora Cláudia? Isso, a gente tem um dado, na verdade, que mais ou menos 5% das crianças elas terminam apresentando alguns sintomas antes dos 6 anos de idade. Então, só que é importante a gente ressaltar que no início do desenvolvimento da linguagem, é comum que a criança apresente o que a gente chama de alguns titubeios, né? Algumas hesitações. Então, ela vai falar e ela faz uma certa repetição,
certo? Então vai contar uma história para o pai ou para a mãe e aí se perde naquilo e fica naquela repetição. Muitas vezes isso é uma característica que faz parte do desenvolvimento dessa linguagem, onde na verdade ela está desenvolvendo a fala e tentando ajustar isso com a velocidade do seu pensamento, tá? Mas se isso persiste por volta dos 3, 4 anos, ou que fique mais intenso, é necessário sim procurar ajuda, procurar uma avaliação fonoaudiológica para intervir. E o tratamento ele é necessário, né, doutora Cláudia? Tanto assim para as crianças. Com certeza, né? E quanto mais cedo, melhor, né? Isso mesmo. E naquele caso dos adultos que muitas vezes não tiveram esse tratamento, né, quando pequenos, tem tratamento, doutora Cláudia, mesmo quando a pessoa já é adulta, ou é mais difícil reverter essa situação? Não, tem tratamento sim, tá? É necessário acompanhamento, pensando que a diferença é que esse adulto ele já vem todo imbuído de toda uma questão aí também emocional associada, porque provavelmente esse indivíduo ele passou por momentos na infância, muitas vezes até de privação de comunicação, por não estar querendo se expor, por ter situações negativas de comunicação, então é necessário também trabalhar esse psicológico, mas sim, tem acompanhamento, tem tratamento sim. E a gente ouve muito a questão de que muitas vezes a pessoa, quando ela tem gagueira, quando ela está cantando, a gente não consegue perceber que ela é gaga. Explica isso, doutora Cláudia. Isso é fato. Na verdade, é que quando a gente canta, a gente muda o ritmo da fala. Então é como se nós estivéssemos enganando o nosso próprio cérebro e mudando o ritmo da fala. Então aí nessa fala encadeada, a gagueira realmente ela passa a não aparecer, porque é totalmente diferente do nosso ritmo de fala para o nosso ritmo de expressão, de comunicação na hora do canto. A gente utiliza mais prolongamentos, então a gente engana meio que o cérebro, mudando exatamente o ritmo, muitas vezes a velocidade da fala. E eu agora recordei do cantor Xande Avião, que ele fala, né, que ele é gago, mas quando ele está cantando, ninguém percebe isso. Não, de jeito nenhum, porque aí ele muda exatamente esse ritmo de fala, né? Muda inclusive também a questão respiratória, onde o fluxo do ar é diferente, essa questão respiratória para o canto é diferente para a fala, não é verdade? Então vamos pensar que no canto a gente tem menos espasmos, a gente tem menos repetições. Na verdade, a gente não tem menos, a gente praticamente desaparece, certo? Mas nessa situação do canto é exatamente por conta da alteração do ritmo de fala. Então aí não vai apresentar as interrupções ou as repetições ou os bloqueios que são muito comuns na gagueira. Temos aqui a participação do nosso ouvinte, ele não quer se identificar, Cláudia, mas ele traz aqui um relato pra gente, que ele diz que é muito tímido e que inclusive está desempregado, e ele diz que tem uma dificuldade de conseguir emprego e que na última entrevista de emprego que ele foi, ele não conseguiu se pronunciar para essa entrevista, ele trazendo esse relato pra gente. E para essas pessoas, doutora Cláudia, que tem essa dificuldade de falar em público e se expressar, e veja, até mesmo a questão aqui do nosso ouvinte, que perdeu uma possibilidade de trabalhar justamente por conta da gagueira. E quais são as dicas justamente para momentos como esses? Então, essa dificuldade de fala, e principalmente em situações que você sabe que está sendo avaliado, ela não é comum só para o indivíduo que apresenta gagueira, na verdade. Então, a gente tem inclusive relato de uma pesquisa recente que diz que um dos maiores medos, tá, da população é o medo de falar. A gente tem medo de falar, a gente tem medo de se expor, principalmente quando a gente está falando para um público maior ou quando a gente sabe que está sendo avaliado, como por exemplo, entrevista de emprego, algo que você sabe que depende daquilo, que vão estar lhe observando, né? Então você realmente desadeia o fator emocional e isso interfere na fala. De uma forma geral, é preparação, tá certo? A gente, para falar, a fala é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo,
mas que em situações como essa, em que a gente precisa ter uma fala um pouco melhor, ou vamos dizer assim, mais bem cuidada, uma apresentação melhor, a gente precisa se preparar. Existem exatamente exercícios, existem treinamentos para que a gente consiga falar melhor e falar bem, né? Se tem uma comunicação realmente efetiva, mas é bom lembrar que essas dificuldades, elas não acometem apenas o indivíduo que apresenta gagueira. Eu posso não apresentar o distúrbio, mas ter essa dificuldade em situações em que eu preciso me expor e eu não consigo. Então, a gente precisa destravar, vamos dizer assim, tá? Mas a principal dica é treinamento, é procurar ajuda, tá? Para o que a gente pode fazer para potencializar essa fala e desbloquear mesmo essas situações em que a gente não consegue se expor em ambientes que tem um pouco mais de pessoas e que a gente está se expondo através da comunicação. E para essas pessoas que têm, né, a gagueira, a gente sabe das dificuldades que elas passam, mas para as pessoas também que convivem com essas pessoas, doutora Cláudia, como ser uma rede de apoio de fato verdadeira, porque eles convivem com muito bullying, a gente tem muitas dificuldades. E aí é importante a gente saber que desmistificar que gagueira não é doença. A gagueira, ela é um distúrbio, tá? E é um distúrbio que exige tratamento. Então, eu falo principalmente para os pais. Tá? Muitas vezes acontece, é bem comum a gente pegar, assim, a criança que apresenta uma dificuldade, que os pais muitas vezes repreendem quando apresenta um momento de disfluência, de gagueira. Nossa, não fale assim, fale direito, tá? Então, assim, evitar esse tipo de comportamento. Como a gente também tem o contrário. A gente tem aqueles pais que, por exemplo, acham engraçado, acham bonitinho, né, quando a criança está falando e que ela começa a fazer as repetições ou os bloqueios durante a fala e brincam, sofre bullying, inclusive no colégio, né, alguns soltam piada. Então, assim, encarar o distúrbio, quem está de fora, quem convive com a pessoa que apresenta o distúrbio, encarar exatamente como um distúrbio e não uma doença e nem algo para estar zoando, rindo daquele indivíduo, é uma dificuldade, e essa dificuldade precisa ser encarada com respeito, né, com apoio, mas principalmente com incentivo ao tratamento. Com certeza, e tem atitudes que ajudam, mas também tem outras que acabam atrapalhando, né, doutora Cláudia? E muito, isso, exatamente, terminam reforçando a dificuldade, né? E temos aqui a pergunta do nosso ouvinte, o Jackson, do bairro do Salgado. Ele diz que tem dias que gagueja e outros não. Ele gostaria de saber se isso também é considerado gagueira. Veja, a gagueira a gente considera mais quando é uma coisa realmente que é contínua, né? É lógico que em alguns momentos ela vai aparecer com maior intensidade ou com menos intensidade, pode acontecer, principalmente quando está relacionada a fator emocional. É uma pergunta muito comum que a gente faz muitas vezes para um indivíduo que apresenta o distúrbio, é assim, que situações você se sente mais à vontade para falar? Então, eu me sinto mais à vontade em falar com tal pessoa, então em tal situação, ou não, eu sempre pioro um pouco mais quando eu vou conversar, por exemplo, com amigos do trabalho, em situações profissionais, eu sinto que eu pioro. Então, assim, tem muito a ver com a questão da cobrança do ambiente e da forma como o paciente se sente, o indivíduo se sente naquela situação. Então, o emocional vai interferir, sim, nessa produção de fala, na dificuldade que ele está apresentando. Temos aqui a pergunta da nossa ouvinte Lenice Cândido, do bairro Morada Nova. Ela diz, doutora, que às vezes quando está conversando ou está comendo, dá um pigarro e ela começa a tossir bastante. Ela diz que chega a ficar, de fato, sem voz. Ela gostaria de saber o que fazer. Ela diz que, inclusive, já foi em um posto e pediram para ela tomar bastante água, mas ela diz que mesmo assim ainda não melhora. Isso, nesse caso, assim, uma boa hidratação é o básico, é o essencial, né? Mas a gente precisa entender o porquê, a causa dessa tosse excessiva, do pigarro excessivo durante a fala, né? Aí tem que ser investigado. O ideal é que
esse paciente, esse indivíduo, ele passe por uma avaliação com o otorrinolaringologista para avaliar como é que está a situação do órgão fonador mesmo, que são as pregas vocais, fazer um exame específico. E assim, existem algumas patologias que podem trazer esse sintoma, como refluxo, muitas vezes gastroesofágico, mas aí é necessário realmente uma avaliação médica. E dependendo do que está acontecendo, o próprio otorrinolaringologista ele vai encaminhar para um tratamento, né, necessário mediante o que ele vai estar observando no momento. A Nailda de Riacho das Almas, ela diz que a filha dela tem 3 anos e 7 meses e tem momentos que ela vai falar e começa a gaguejar. Ela gostaria de saber se ela deve procurar uma ajuda médica, doutora Cláudia. Deve sim. Há 3 anos e 7 meses, ela está em construção dessa fala, mas se ela já apresenta, é necessário realmente procurar uma ajuda, procurar uma avaliação, né, para identificar em que nível está essa dificuldade, para poder fazer a intervenção, sim. E doutora Cláudia, em relação à gagueira, ela costuma aparecer com mais frequência na fase da infância, na fase já adulta, ela pode surgir também? Geralmente na fase da infância, né? Como eu te falei, a gente tem dados que mais ou menos 5% das crianças antes dos 5 anos, elas apresentam alguma alteração. E para a gente falar agora para esses pais ou responsáveis, doutora Cláudia, qual a mensagem que a senhora deixa de atenção mesmo e de cuidado com as crianças em relação à fala? Então, o que eu venho informar e venho orientar é que os pais devem ficar atentos nesse início do desenvolvimento da fala, tá? Mais do que a preocupação com a gagueira em si, é se preocupar em como em casa estimular o desenvolvimento da linguagem. Hoje as crianças estão muito atentas e levam um tempo enorme na frente de telas, não é verdade? Nem sempre os pais têm a disposição de estar em casa em tempo hábil para que consiga fazer essa interação. Então, meu pedido e minha orientação é muito mais nesse estímulo, na qualidade de desenvolvimento da fala, como os pais podem fazer isso com a própria criança, criando momentos em que possam realmente estar estimulando essa fala, estimulando a conversação, tá? Contação de histórias e tentar diminuir muitas vezes o uso de tela, onde na verdade a criança fica na frente de uma tela de computador, de celular, e ela só está recebendo estímulo, mas ela não tá acontecendo o principal, que é a troca da comunicação. Isso já é de grande valia para esse desenvolvimento. E aí os pais vão passar a ficar, inclusive, mais atentos para, se existir alguma alteração desse tipo que possa pensar num diagnóstico de gagueira, procurar atendimento fonoaudiológico. Doutora Cláudia Raposo, eu quero agradecer pela sua participação aqui no Show da Liberdade, por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, e até a próxima. Obrigada a vocês, tenham um bom dia. Bom dia, conversamos no Show da Liberdade com a fonoaudióloga Cláudia Raposo. Show da Liberdade, um show de programa.